Paz, Senhor, meus amados irmãos, hoje, dia 3 de setembro, essa quinta-feira, quero trazer mais uma palavra, uma reflexão para abençoar a tua vida. E hoje eu quero ler com amados irmãos o livro de Provérbios, capítulo 30, a partir do verso 1 até ao verso 9. Palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo, disse este varão a Itiel e Aucal. Na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho entendimento do homem. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreendas e sejas achado mentiroso. Duas coisas te pedi, não mais negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que, porventura, de fato, te não negue e diga, quem é o Senhor, ou quem, empobrecendo, venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Então, temos aqui um livro de Provérbios. É um dos livros que eu gosto muito na Bíblia, gosto de lê-lo, né? Quando eu tenho a oportunidade de ler, fazer a minha leitura bíblica anual, e quando chego no livro de Provérbios, eu procuro ler bastante, eu gosto toda a Bíblia, né? Mas o livro de Provérbios assim, então, são ensinamentos, alguns capítulos, cada versículo parece que traz um assunto diferente, né? E nos ensina. Grande parte deste livro foi escrito por Salomão, um homem sábio, né? Eu estava dando o estudo, não sei se foi estudo, não, foi reflexão, não sei se me lembro se foi de Eclesiastes ou foi de Cantares. E lá eu falava, né? Os estudiosos entendem que Salomão escreveu Cantares quando ele era bem jovem, Provérbios na sua meia-idade, e quando ele estava já bem velho, ele escreveu o livro de Eclesiastes. Então, pensando assim, a parte escrita por Salomão foi na sua meia-idade, e vamos escrever muitos provérbios, muitos cânticos, louvo a Deus, enfim. Agora veja bem, minha amada. Vejamos aqui. Provérbio não foi escrito só por Salomão, que foi o homem mais sábio do mundo. Mas foi escrito também alguns textos, algumas partes, alguns aconselhamentos, principalmente aqui no final, por outras pessoas. E aqui a palavra é de Agur. Pastor, quem for Agur? A Bíblia não diz, nós não sabemos, tem que pesquisar profundamente, talvez, historicamente, até fora da Bíblia, para dizer Agur foi filho de fulano, ou foi... Mas isso não é a parte importante. A parte importante é o que ele disse. E eu tenho que aprender. Nós sabemos que a Bíblia toda foi inspirada por Deus e ela nos traz o ensinamento necessário para o nosso dia a dia. Então, o primeiro versículo apenas diz, palavra de Agur, filho de Jaque, que já até diz que ele é o oráculo. Esse disse a Itiel é o Cal. Então, ele falou essas palavras para esses dois homens. E aí ele começa, e não é a parte principal que queremos analisar, no versículo 2, versículo 3, dizendo da sua incapacidade, né? Ele não escreveu esse provérbio porque ele era inteligente ou porque ele estudou muito. Eu vejo que ele diz, na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém. Não tenho entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Então não era uma questão de aprender, sentar num banco de escola para poder escrever palavras bonitas. Nada contra isso. Nada contra você estudar, nada contra você aprender. Está tudo certo. Mas há entendimentos na parte espiritual e só a sua comunhão com Deus. A Bíblia não fala como é que foi a vida de Jacó, mas ele falou palavras aqui que nos trazem uma reflexão profunda, né, sobre algumas coisas. Então, vamos começar aqui com o versículo das perguntas. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa?
Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes. Então ele está fazendo perguntas. E isso me faz lembrar, isso me rememora a situação de Jó. Jó perdeu tudo, glorificou o Senhor, ficou ali com a sua chácara, seus 3 amigos, na verdade eram 4, mas 3 falaram primeiro e Eliú só falou depois. Chegaram ali e começaram a acusar Jó de estar naquela situação por causa de um pecado, de um erro, de uma falha dele. Jó começou a se defender. Em alguns momentos falou palavras que ele mesmo depois diz que ele falou sem ter entendimento. Depois Eliú repreende os amigos de Jó, e por final Deus aparece a Jó. E começa a conversar com ele, e começa a fazer perguntas a ele. Quando as cabras monteiras estão dando seus filhos lá, filhotes lá, no meio da montanha sozinha, quem está lá? É Jó? Sou eu? É você? Não. Mas elas parem lá, têm os seus filhos, não tem ninguém para tomar conta delas, não tem ninguém para fazer o parto, não tem ninguém, no veterinário, não tem nada, mas elas têm, nascem, criam e continuam se reproduzindo e continua acontecendo tudo o que acontece, porque Deus está sustentando e assim por diante. Deus fala de Orião, dos 7 estrelas, da galáxia, Deus fala de várias situações. Jó ainda chega a dizer que tinha falado palavras que não entendia, e depois no final ele fala para o Senhor, a qual ele até então ele conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os seus olhos tinham visto a Deus. Então, perguntas. E aí eu pergunto para o irmão, eu pergunto para a irmã, e pergunto para mim mesmo, será que eu tenho resposta para tudo? Será que verdadeiramente eu conheço tudo? Será que eu tenho como falar sobre tudo? Não. Meu conhecimento, o teu conhecimento, o nosso conhecimento, ele por mais vasto que nós estudemos e tal, ele é pequeno. Nunca vamos entender completamente. O que nós temos que viver nessa terra aqui é obedecendo a palavra de Deus, daqui a pouco ele vai falar sobre isso, fazendo a vontade do Senhor e aguardando o dia glorioso em que Jesus Cristo vai arrebatar a sua igreja. Aí nós vamos sair desse corpo pecaminoso, vamos receber um corpo glorioso, e aí sim o nosso entendimento será diferente do que é hoje. Então, quem subiu ao céu e desceu? Eu subi ao céu e desci? Não. Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Ou seja, quem controla os ventos? Sou eu? Não. Quem amarrou as águas na sua roupa? Ele faz uma palavra metafórica, As águas onde elas estão, e às vezes elas saem, transbordam rios, transbordam mares. Quem segura isso? E quem até libera isso? Sou eu? Não. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Fui eu que estabeleci? Não. Então, existe alguém que estabeleceu. E ele pergunta, qual o seu nome? Quem é este? Qual o nome do seu filho? Se é o que sabes. Graças a Deus nós sabemos porque, como eu disse a Pedro, graças a Deus que não foi revelado. Quem tu és? Eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não fomos nós que entendemos isso, mas foi o Espírito que nos revelou. Então, o Pai e o Filho, primeira pessoa e segunda pessoa da Trindade, fez todas essas coisas e ainda continua operando no meio da sua igreja. Agora a parte principal, meu amado irmão, são 2 partes diferentes que ele falou aqui, uma no 5 no 6 e depois no 8 e no 9. 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura e escuro para os que confiam nele. Então, meu amado irmão, primeira coisa que eu vou dizer para você. As pessoas hoje estão tentando procurar erros na Bíblia. Pastor, existe erro na Bíblia? Amado irmão, humanamente, alguns homens traduziram em algum momento erradamente algum texto. Sim, mas o original, que muitas vezes não temos, o manuscrito que estão lá, o que está escrito em grego, koiné, no Novo Testamento, aramaico, e hebraico no Antigo Testamento, é perfeito, é a palavra de Deus, é a inspiração. Então não há erro. Talvez um copista que copiou de um para o outro tenha acrescentado alguma coisa, sim, possa ser que tenha acrescentado. Mas isso não muda o sentido da palavra, e a palavra é a palavra de Deus.
Então eu confio plenamente na inspiração plenária da Bíblia, que ela é a palavra de Deus, ela é o ensinamento, ela é pura. E a hora que eu parar de acreditar nisso, eu deixo de acreditar em Deus, deixo de acreditar em Jesus Cristo, deixo de acreditar no Espírito Santo, deixo de acreditar na salvação, deixo de acreditar no batismo com o Espírito Santo, deixo de acreditar em todas as bênçãos que o Senhor, deixo de acreditar até que o Senhor vai voltar para arrebatar a sua igreja. Se eu ficar preso e agarrado a pensamentos humanos e fugir da palavra. A palavra de Deus é pura e é escudo para os que confiam nele. Sim, o escudo é a arma de defesa. Como é que Jesus se defendeu de Satanás? Satanás chegou e usou erradamente a palavra alguns momentos para ele. Jesus se defendeu com a própria palavra. Mas para que você possa se defender com a palavra, para que você possa usar a palavra para apagar os dados de formado maligno, para destruir as obras de Satanás, você precisa conhecer a palavra. Volto a repetir, tenho repetido, falo muitas vezes. Lá no Apocalipse, capítulo 3, bem-aventurado o que lê, o que ouve e o que guarda a profecia desse livro. E a profecia não era a profecia do Apocalipse, mas toda a Bíblia Sagrada em si. Eu tenho que lê-la, tenho que ouvi-la também. Outros irmãos vão ler textos. Quantas vezes, meu amado irmão, eu vou dizer como experiência minha, e creio que você também tenha tido a experiência. Quantas vezes nós lendo a Bíblia, puxa, eu já li a Bíblia várias vezes, nunca tinha olhado esse versículo, pensado desta forma, entendido desta forma. Às vezes você ouve o irmão ler um texto e ali o Espírito Santo te desperta para aquela realidade. Então precisamos ler e ouvir. Mas o principal não é só ler e ouvir, é guardar. O salmista diz lá no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, a palavra de Deus é um escudo, uma honra de defesa contra os ataques de Satanás. Porque Satanás vai querer perturbar a tua fé. Ele vai querer destruir a tua fé. Ele vai querer fazer com que você passe a desacreditar em Deus. O alicerce para que você acredite em Deus é a sua palavra. A hora que eu desacreditar da palavra, isso aqui está escrito, mas não é para hoje não. Isso aqui está escrito, mas foi alguma coisa da vontade do ser humano. Não. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Isso é dito em várias palavras. Passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Há vários textos assim ditos. Então, este é um ponto muito importante para entender. Eu disse que ele vai falar sobre a palavra no 5 e no 6. No 6, ele fala uma coisa muito profunda. Não acrescentes as suas palavras, porque não te repreenda e seja achado mentiroso. Vou ler alguma coisinha aqui para o irmão. Nenhuma mistura de ideias e especulações deve ser acrescentada à palavra de Deus, tais como filosofia, psicologia, feitiçaria ou espiritismo. A verdade revelada por Deus é plenamente suficiente para satisfazer todas as necessidades espirituais da humanidade. Eu vou ler para você aqui, meu amado irmão. Já li, vou repetir. A gente repete sempre, apenas para o que o irmão possa gravar no seu coração. Nós estamos lendo aqui a palavra de Deus. Não estamos lendo uma coisa que é da nossa mente, do nosso coração. Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículo 30. Jesus, pois, operou também em presença dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Neste livro não é só o Evangelho de São João, mas a Bíblia Sagrada, somente o Novo Testamento. E o versículo 21, presta bem atenção. Estes, porém, foram escritos para criar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, eu não posso acrescentar nada. Pastor, a filosofia é ruim em si. Não, meu amado irmão, tem lá seus méritos, ensina coisas boas, mas ela não está acima da palavra, ela não pode ser acrescentada à palavra. A psicologia em si é ruim? Não. Mas ela não está acima da palavra e ela não pode ser acrescentada à palavra. O que Platão, Sócrates, Aristóteles, não sei o que lá falou, então usa-se lá de alguma forma, nos estudos, enfim e tal. Mas eu não posso acrescentar isso porque o que eles falaram não tem a inspiração da Bíblia Sagrada. Foram opiniões deles nos seus estudos lá e muitas vezes algumas coisas realmente até contrárias à palavra foram acrescentadas. Então eu não posso pegar esses estudos e achar que eles vêm de Deus e tem uma inspiração. Não. Que Freud ensinou, não.
E ele fala aqui mais, feitiçaria e espiritismo. Não, nada disso pode ser acrescentado à palavra de Deus. Seitas e heresias têm pego a palavra e distorcido, acrescentado coisas. O pastor só pode dar um exemplo? Sim, meu irmão, uma vez se acrescentar um ponto. E olha só, eu vou ter todo cuidado aqui para não falar nome, mas os irmãos sabem. Jesus estava na cruz e tem dois homens sendo crucificados com ele. Dois homens malfeitores. Um virou para Cristo e falou: se o Senhor é Deus mesmo, então desce daqui e tira nós dois também. O outro virou e falou assim: rapaz, mas você não, estou parafraseando, né? Você está na mesma condenação que Deus e você enfim, não se arrepende. E vira para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí vem uma seita e muda essa parte que Jesus diz. A ti te digo hoje, ponto, estarás comigo no paraíso. Ah, pastor, por que ele acrescentaram esse ponto? Por que mudaram a frase? Mudaram a frase por causa das doutrinas ensinadas para o seu iniciador lá no início, e por alguns que depois vieram sucedendo, que falam de sono da alma, como está dormindo. Então, como assim ele iria para o paraíso hoje e está com Cristo lá? Não, não pode. Então, ensinaram isso. Essa mesma seita em João capítulo 1. Agora dizem até que mudaram a sua tradução, não está escrito mais assim, mas por muitos anos estava escrito assim e foi dito: no princípio era o Verbo, João 1, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sabe o que estava escrito na deles? No princípio era, na verdade eles não usavam verbo, usavam outra palavra, não lembro, no princípio era a palavra, alguma coisa assim, estava com Deus, e era um Deus, esse um entre parênteses. Mas, irmão, acrescentando coisas à Bíblia. Mas às vezes não é só acrescentando o texto, acrescenta-se na interpretação. Pastor, a salvação é como? Eu preciso guardar um dia da semana, eu preciso subir uma escada de joelho, eu preciso pagar um dinheiro para a igreja, para que a igreja faça alguma celebração para alguém que morreu vá para o céu, porque não foi para o céu. Então a salvação não foi completada. Aí eu pago o dinheiro, as pessoas fazem lá uma celebração e depois, por causa disso que eu paguei lá e por causa da celebração que foi feita, então a pessoa sai de um estado intermediário e vai para o céu. Não, mas se heresia, acresce uma palavra. Não está escrito em nenhum lugar da Bíblia Sagrada isso. Então ele diz aqui, olha, nada acrescentes às suas palavras. A palavra diz, não podemos acrescentar um tio nada. É acreditar neste livro. Pastor, tem uns textos aí difíceis, pastor, complicado para a gente entender. Tem, meu amado irmão. Mas Deuteronômio 29, eu já preguei aqui numa reflexão, diz que as coisas reveladas pertencem a Deus. As reveladas pertencem a nós, e as descobertas pertencem a Deus. A coisa que nós não conseguimos entender. Paulo foi ao terceiro céu, ouviu a palavra inefável, que não era lícito falar e não falou. E nós não sabemos o que ele ouviu. Mas o que está revelado para nós é suficiente para a gente crer que Jesus é o Filho de Deus. Então não temos que acrescentar nada. Por quê? Para que não te repreenda e seja achado mentiroso. O mentiroso mor, o mentiroso maior, ele chamado na Bíblia, em João 8,44, para mentir é o diabo. E ele tenta deturpar a Bíblia. Deturpou a Bíblia para Jesus. Você se atira aqui que o anjo é obrigado a te pegar. Não, se tropeçar na pedra, o anjo vai te pegar. E assim por diante, prostrar me adorar, eu vou te dar todo o reino do mundo. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e tudo que nela é. Então, o diabo deturpa e ainda hoje ele tenta através das seitas, heresias, infelizmente às vezes até no meio da igreja. Muito cuidado com isso, meu amado. Essa é a parte principal que eu queria falar. Mas eu não vou ficar só aqui porque eu li os versículos finais. E ele fala de alguma coisa no 8 e 9. No 7 ele diz: duas coisas te pedi, não me negues antes que morra. Então ele fez uma oração ao Senhor. A primeira coisa que ele pediu, vamos dizer assim: afaste de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Excelente pensamento.
Vaidade, pastor, sim, eu acho. Vaidade, minha amada irmã, eu vou dizer uma coisa bem forte. Vaidade é você achar que é algo mais do que você é. Eu vou falar bem forte aqui para minha irmã. Eu posso pregar e 10 mil aceitaram Jesus. Vamos fazer uma cruzada aqui, tem não sei quantas mil pessoas, eu prego e 10 mil aceitaram Jesus. Quem salvou foi o Senhor Jesus. Quem convenceu foi o Espírito Santo. Eu não sou nada. Eu sou apenas um servo. Eu sou apenas um pregador da palavra. Eu posso orar e 300 enfermos ficar curados. Quem curou foi o Senhor. Eu não fiz nada. Mas às vezes nós temos a tendência a achar, eu sou um ótimo pregador, sou um ótimo cantor. Os discípulos chegaram para o Senhor Jesus e foram contar para ele, Senhor, 70 discípulos saíram. Senhor, expulsamos demônio, curamos pessoa. O cara contando, todo feliz da vida, o Senhor falou assim, não fica alegre com isso não, fica alegre porque o teu nome está escrito no livro da vida. E numa palavra mais forte ainda, o Senhor lá na frente fala, que o pastor Hélio foi meu pastor, foi o pastor que me antecedeu na igreja metodista pentecostal em Caxias, começou a igreja ali no Jacatirão como metodista pentecostal. Ele dizia que é o julgamento dos pentecostais. Um dia vão chegar do Senhor e falar, Senhor, expulsamos demônio, falamos língua, profetizamos, é muito troço, está lá, cerimônia de Mateus. E o Senhor disse para ele, não vos conheci porque vós praticais a iniquidade. Poxa, pastor, mas eu profetizou, curou gente, falou língua, expulsou demônio, e mesmo assim não foi salvo? É mesmo, porque não é isso que... A salvação está em aceitar a Cristo, continuar em Cristo, fazendo a sua vontade e permanecer até o final. E não praticar coisa dele, para que eu não quero nem a vaidade e nem a palavra mentirosa. Eu quero falar a verdade. Mas vamos à segunda coisa, porque o tempo também já está indo embora. Ele pede uma coisa que é importantíssima no século XXI. Acho que todo crente deveria falar isso para Deus. Não me dê nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. É interessante que Jesus não tinha nem ensinado, Jesus não tinha vindo ao mundo, lá isso era no Antigo Testamento, e quando Jesus veio ao mundo e foi ensinar a sua oração dominical, a sua oração para os seus discípulos, né, o Pai Nosso, lá no meio do Pai Nosso é assim, pão nosso cada dia nos dá hoje. A oração do crente é, me dá o pão cotidiano. Quando o Senhor mandou o maná no deserto, era a quantia certa para a comida de um dia. Moisés falou, não guarda para o dia seguinte. Guardaram e no dia seguinte apodreceu e deu bicho. Como eles guardavam o sábado, era para Israel isso, no sexto dia, aí sim, eles podiam colher o dobro e comer no sábado sem colher. E alguém saiu para colher no sábado, ele que não podia e não achou nada. Porque Deus dá no tempo certo, na hora certa, com o propósito certo, no tamanho certo, para você é suficiente. E você deve se alegrar com isso. Se Deus abençoar alguém com mais, louvado seja o nome do Senhor. Mas buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas ele dá uma explicação por que ele não queria nem a pobreza absoluta e nem a riqueza demais. Versículo 9 para terminar a nossa reflexão. Para que, porventura, de fato te não negue e diga, quem é o Senhor? Há uma tendência que pode acontecer, e Paulo diz até lá na segunda carta de Timóteo, aliás, na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, é a tendência a amar o dinheiro. Então, Paulo diz que o dinheiro, alguém chega aí e diz, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, está errado essa frase. Paulo diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, a gente tem que ter cuidado para não ficar. Jesus conta uma parábola do homem que chegou e falou, estou rico, estou bom, vou fazer mais celeiro para guardar o que eu tenho. E ele falou, louco, hoje vai tirar a tua alma, e o que será isso tudo aí? Vai ficar para quê? Como é que vai ser? Então, meu amado irmão, o que ele queria? Ele não queria que a riqueza vindo, ele se apoiasse, o seu alicerce fosse a riqueza. Ele queria que o seu alicerce sempre fosse o Senhor. E a segunda coisa que ele fala é o seguinte, que empobrecendo venha furtar e lance mão do nome de Deus. Então ele ficou com medo de ficar muito pobre e cometer erros de tirar de alguém aquilo que não deveria tirar. Então este deve ser o nosso pensamento. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu vou orar por você, meu amado irmão, e espero que Deus possa abençoar através dessa
palavra. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos pelo pão cotidiano que nos dás. Te louvamos também pela tua palavra, que nos traz alimento diário para nossas vidas, espiritualmente falando. E nos ajuda, Pai, que possamos sempre ler a tua palavra, sem acrescentar, sem tirar, enfim, buscando realmente a tua direção. Abençoa os teus servos agora, que estão enfermos. Te pedimos mais uma vez a bênção, Senhor Deus, pela tua serva Lília, pelo Luiz André, meu genro, Senhor Deus, pela irmã do pastor Wilton. Te agradecemos pela sogra do Israel, filho ali de Santa Marta, que saiu do hospital, já está em casa. Enfim, Senhor Deus, continua operando teu milagre. Ó Pai, naqueles que estão enfermos, naqueles que estão com problema, naqueles que estão fracos, nos abençoa. Abençoa o culto de hoje à noite na sede, na Nova Campinas também, que estaremos ali pregando a tua palavra. E nos ajuda a cada momento. Perdoa os nossos pecados. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus possa te abençoar através dessa palavra, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus.